Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa com o líder do governo aqui no Senado Federal. E o nosso tema é justamente a reunião da Comissão de Constituição e Justiça nesse dia 9 de abril, que ao decidir sobre questões encaminhadas do plenário para a comissão, criou uma jurisprudência, segundo a oposição, para a tramitação daqui para frente das CPIs. Esse foi um dos pontos da discussão hoje na Comissão de Constituição e Justiça. O senhor concorda que isso é comparável a um ato institucional do regime militar, que nós estamos agora, a partir de agora, tomamos um caminho menos democrático, destituindo o Congresso da sua capacidade investigatória? Menos democrático por quê? Porque queremos investigar mais? Porque agora passa pelo crivo da maioria um instrumento típico da minoria até então. Não é isso. Isto é uma versão mentirosa que a oposição está tentando passar para a opinião pública. A CPI da Petrobras está criada, mas também está criada a CPI do metrô de São Paulo, ou a população que nos assiste acha que as possíveis denúncias de desvio de dinheiro público em cartel, etc., que prejudica milhões e milhões de brasileiros em São Paulo, não deve ser apurada? Por que nós não podemos apurar as denúncias também do Porto de Suape? Mas por que tudo junto, senador? Não seria mais produtivo a gente ter a investigação da Petrobras separada da investigação do metrô? Quando a oposição queria criar a CPI da corrupção, podia. Agora, nós queremos criar a mesma CPI de corrupção, de suspeita de corrupção de dinheiro público, e não pode? Não pode por quê? Não, porque o que a oposição tem dito é que se focasse só na Petrobras uma comissão, o trabalho renderia mais. Então, na Petrobras não pode roubar, no metrô de São Paulo pode. Mas eles já estão admitindo... Então, na Petrobras, segundo a oposição, não pode haver nenhum desvio, mas no Porto de Suape pode. Não, segundo eles assinariam uma proposta de CPI específica para esses temas. Vamos deixar de lado a hipocrisia e vamos falar o que é certo. O que é certo é que nós queremos investigar todo e qualquer possível desvio de corrupção, seja na Petrobras, seja no Porto de Suape, seja no metrô de São Paulo, seja no metrô do Distrito Federal, seja nas redes digitais, que já existem, inclusive, procedimentos do Tribunal de Contas da União transitados em julgado. Agora, o que a oposição... Sentenças definitivas. Sentenças definitivas. Agora, o que a oposição quer, e eles não escondem, é que eles querem fazer uma discussão política à véspera da eleição. Isso é uma questão de um oportunismo eleitoral brutal com a maior empresa pública brasileira, que é a Petrobras. Você que está nos assistindo deve ter acompanhado, no início desses problemas, dessas denúncias, quando se instalou o inquérito da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União, da CGU e da própria Petrobras, até mesmo o ex-presidente Fernando Henrique veio a público para dizer o seguinte: não acho ponderado fazer CPI. Não acho, porque acho que é temerário politizar este tema às vésperas da eleição. Palavra de um homem que já foi presidente, que é um homem maduro, é um homem experimentado e um homem prudente. José Serra, ex-prefeito de São Paulo, ex-governador de São Paulo, etc., na mesma linha. Mas, lamentavelmente, a oposição, diante de um oportunismo eleitoral, quis fazer uma discussão política sobre a Petrobras. Ora, meus amigos, se era uma discussão política que eles queriam, então vamos fazer uma discussão política, mas não apenas sobre a Petrobras. Vamos fazer sobre a Petrobras, vamos fazer sobre o metrô, vamos fazer sobre o Porto de Suape, vamos fazer sobre as redes digitais. E isso tem uma diferença enorme com o AI-5. O AI-5 era para amordaçar. O que nós estamos em discussão é ao contrário. Nós não queremos mordaça. Nós queremos investigar tudo. Não, mas é porque o que a oposição fala é que ao misturar todos esses objetivos numa CPI só, na verdade, quem quer fazer uma CPI tão abrangente acaba não trabalhando em ponto nenhum. Isto também é uma outra mentira. Por que então a oposição queria a CPI da corrupção? E lutou tanto para implementar a CPI da corrupção. A CPI da corrupção era uma CPI com vários fatos específicos, mas sem conexão.
No nosso caso, nós não estamos fazendo casos sem conexão. Tudo tem recurso do governo federal, tudo tem denúncia de corrupção, denúncia de desvio de dinheiro público, tudo tem fato específico apontado e, de algum modo, há uma conexão, sim, entre todos eles. Porque, por exemplo, a Alstom, que está envolvida no metrô de São Paulo, é fornecedora de turbinas também para a Petrobras. Portanto, o que a população precisa compreender claramente, sem nenhuma esperteza política, sem nenhum artificialismo de véspera de eleição, é de que trata-se de uma discussão política, o que a oposição quer fazer. Só que eles querem fazer discussão política exclusivamente sobre a Petrobras. Eles não querem fazer sobre o absurdo que é a mobilidade urbana nesse país e que tem, lamentavelmente, denúncias gravíssimas de corrupção e de cartel em cima do metrô de São Paulo, do metrô do Distrito Federal, e nós queremos apurar. E o senhor não acha que, a partir do momento em que a presidenta Dilma foi questionada por um jornal, de São Paulo, inclusive, e respondeu de próprio punho, não foi isso? Ah, porque CPI da Petrobras nós já tivemos para falar sobre Pacedina. Mas esse foi um fato novo. A maneira como a presidente se colocou diante dos fatos trouxe uma outra possibilidade para essa questão? Não, querida, a presidenta, ela simplesmente falou a verdade. Falar a verdade, por acaso, é errado? Não, não é errado falar a verdade. Ela falou a verdade. Mas trabalha questões... Mas quando você fala a verdade, e com transparência, Totalmente. e com absoluto consciência de que não agiu de má fé, que agiu de boa fé, etc. Até porque no Conselho de Administração da Petrobras não estava só a Dilma e a diretoria da Petrobras. Lá estava o Gerdau. Alguém vai dizer que o Gerdau tomou uma decisão como esta por má fé ou por alguma outra intenção, se não cumprir o papel estratégico que a Petrobras tinha para aquele momento? Não. Será que alguém vai querer dizer que o atual presidente da Abril, que também era, Abril, só para você ter ideia, é quem publica a Veja, uma das revistas mais opositoras do governo Dilma. Ora, o seu atual presidente era membro deste conselho e também votou na matéria, e também se posicionou na mesma linha da presidenta Dilma. Mais ainda, o Haddad, que não é o prefeito de São Paulo, é o Cláudio Haddad, do Instituto INSPER, também fazia parte desse conselho. Todos esses empresários são empresários conceituados, respeitados e que estão acima de qualquer dúvida com relação ao seu patriotismo, com relação à sua responsabilidade. Portanto, o que nós estamos tentando mostrar com clareza para a população é que nós queremos investigar, nós queremos deixar muito claro este assunto de Passadina ou Passadena, como queiram, os assuntos com relação às plataformas, o assunto sobre Abreu Lima, os assuntos todos da Petrobras. Nós queremos deixar com absoluta clareza para a população. Agora, ponto e vírgula, nós também queremos deixar claro para o povo que usa metrô todos os dias em São Paulo o que aconteceu. Por que tantas denúncias em torno do metrô de São Paulo? Por que tantas denúncias em torno do metrô do Distrito Federal? Por que tantas denúncias em torno do Porto de Suape? Por que tantas denúncias em torno da rede digital? Então, nós queremos deixar claro tudo. Não há, portanto, nenhum erro nisso. Falar a verdade quer dizer que a nossa presidenta vai ser condenada porque redigiu do próprio punho uma oposição sua verdadeira, que se comprovou absolutamente verdadeira. Não, aí é a partir das irregularidades dos relatórios que orientaram a decisão do Conselho. Na realidade, mais do que irregularidades, tá certo, foi a qualidade que esses relatórios foram apresentados. Como Conselho de Administração não recebe o projeto analítico, recebe, portanto, um relatório sintético para poder votar, o que todos os membros do Conselho afirmaram publicamente, e membros do quilate e do respeito desses que nós acabamos de falar, é de que, efetivamente, quando eles votaram, eles não sabiam das duas cláusulas. Essas duas cláusulas, a Marlin e a outra,
foram fundamentais para nós perdermos uma ação no Tribunal de Arbitragem no estado do Texas, que acabou fazendo com que a Petrobras pagasse mais 800 e poucos milhões pelos outros 50% da refinaria. Mas, se nós formos olhar, a Petrobras, quando comprou a refinaria de Pasadena, ele não comprou a mesma situação que a empresa holandesa havia comprado, ou sueca, ou suíça, sei lá de onde, havia comprado por 42 milhões de dólares. Já havia tido um investimento adicional e tinha estoque de petróleo. Quando se fala, comprou por 42 e vendeu por 380, que depois virou 1 bilhão e 300 milhões de dólares, não se explica para a população que aí está uma reforma e uma ampliação naquela refinaria, não se explica que aí está um volume de estoque de petróleo que a refinaria tinha, portanto, vai se dar o petróleo de presente? Não, vai ter que se vender. É como se você vender uma mercearia. Se você tiver 1.000 quilos de pão na mercearia, você vai vender os 1.000 quilos de pão. Se você tiver 10.000 quilos de pão, você vai vender 10.000 quilos de pão. Ora, a refinaria tinha petróleo estocado. Quando ele vendeu 50% do petróleo estocado. Agora, o que é preciso deixar claro para a população é que nós queremos sim CPI. Só que não queremos uma CPI apenas política e apenas voltada para discutir a Petrobras. Nós queremos discutir toda e qualquer denúncia que houver de desvio público até agora em grande escala, possivelmente nesse país. E no que depender da CCJ, é assim que vai ser instalada a comissão aqui no Senado No que Federal. depender da CCJ, será assim que precisa ainda ser referendado, obviamente, pelo plenário do Senado. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões e críticas para 0800 61 22 11 ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.